Vou então começar por apresentar cada orador. Portanto, a primeira oradora é a doutora Ana, mestre em Bioengenharia Molecular pela FEU. Durante o seu percurso académico esteve envolvida em vários projetos associados a biomateriais e nanopartículas. Posteriormente, desenvolveu a sua dissertação de mestrado na área de vesículas extracelulares aplicadas ao cancro. Atualmente é estudante de doutoramento no programa doutoral em Ciências Biomédicas pela CESPEU e o CRL. A sua investigação foca-se no desenvolvimento de nanoformulações eficazes para o tratamento do glioblastoma recorrente, com especial ênfase no uso de vesículas extracelulares e na análise do impacto metabólico associado. Depois, a doutora Susana Costa, desculpe, investigadora no INL, dedica-se ao desenvolvimento de novas abordagens para a detecção precoce de infecções hospitalares, com mestrado em Bioengenharia e doutoramento em Engenharia Biomédica pela Universidade do Minho. O seu atual trabalho centra-se no desenvolvimento de um dispositivo baseado na fotoionização para identificar os compostos orgânicos voláteis emitidos por bactérias. O seu projeto ambicioso visa criar um protótipo funcional que poderá transformar a forma como os hospitais e as unidades de saúde combatem as infecções, permitindo a rápida detecção de bactérias e a intervenção atempada e eficaz das infecções hospitalares. A sua trajetória científica destaca-se pela participação ativa em diversos projetos e investigação, tanto em contextos nacionais quanto internacionais, resultando numa produção científica abrangente, composta por publicações, resumos e apresentações em conferências. A sua expertise multidisciplinar cobre áreas estratégicas como a nanotecnologia, microbiologia, biologia molecular, microfluídica, sensores ópticos e de gases, bem como sistemas de detecção point of care, consolidando o seu contributo à inovação na área da engenharia biomédica e na área da biomédica. Posteriormente, temos o Dr. Filipe, que é investigador na UC, com mais de 10 anos de experiência na investigação e desenvolvimento de nanomateriais aplicados à saúde, com mestrado em Biotecnologia Molecular pela UA e doutoramento em Nanociência, com especialização em farmácia pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Tem-se dedicado à criação de novas terapias genéticas para a medicina regenerativa. Entre os seus projetos destaca-se o uso de materiais derivados de grafeno em ensaios clínicos e uma tecnologia patenteada que usa nanopartículas para integrar mRNA a células específicas, permitindo editar genes com precisão. Atualmente trabalha no projeto Regenerar, que tem como objetivo desenvolver uma nanoformulação para reprogramar células no cérebro e gerar novos neurónios com potencial para tratar doenças neurodegenerativas e AVC. Apaixonado por inovação, procura contribuir para a transformação de descobertas científicas em soluções reais para melhorar a vida dos pacientes. Por fim, mas não menos importante, temos o Dr. Filipe, que é licenciado em Química pela Universidade de Coimbra e concluiu o doutoramento em Química Física pela Universidade de Santiago de Compostela, na área da Química supramolecular. Desde que obteve o seu doutoramento, integrou o Centro de Neurociências e Biologia Celular, onde se dedica atualmente à administração controlada de fármacos, principalmente para doenças relacionadas com o envelhecimento. Publicou mais de 25 artigos em revistas científicas internacionais, com revisão por pares, tem uma patente registada, um pedido de patente provisório e mais uma em preparação. Nos últimos 5 anos, assegurou como investigador principal vários projetos na área de bioengenharia e biotecnologia, paralelamente às suas atividades de investigação. Tem experiência no ensino a nível da licenciatura em engenharia biomédica, bem como em cursos de medicina regenerativa e terapias avançadas a nível de mestrado e doutoramento. Sejam então todos muito bem-vindos e vamos dar início à sessão. Por isso, para começar, gostava de perguntar a cada um de vocês o que vos motivou a enverdar pela área da nanotecnologia, o que despertou o vosso interesse por este campo. E podemos começar pela doutora Ana. Bom dia.
Desde já quero também começar por agradecer pelo convite da INEP para estar aqui hoje. E respondendo à vossa pergunta, eu decidi enveredar pela área da nanotecnologia por causa da possibilidade de poder criar e contribuir com soluções mais eficazes para o tratamento de doenças que são altamente agressivas e no qual terapias convencionais não estão a funcionar. E o uso da nanotecnologia permite-nos, de certa forma, ultrapassar estas barreiras e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida do paciente. E é por causa disso que decidi, então, se, atuar na área da nanotecnologia. Obrigado. Tens de passar para o Dr. Filipe. Bom dia, agradeço também o convite para participar nesta mesa redonda e também estendo os meus cumprimentos aqui ao painel e a todos os participantes que aqui estão presentes. O que me levou a enverdar pela nanotecnologia já foi também, como a Ana me disse, a vontade e o desejo de querer contribuir para a sociedade, ajudando a melhorar as condições de saúde e resolver problemas relacionados com doenças que atualmente não têm cura ou têm muitos efeitos secundários que não são realmente desejados neste caso. No meu caso concreto, também tive esse primeiro contacto já durante a minha licenciatura, onde tive a oportunidade de trabalhar num projeto de investigação com biomateriais que foram usados para libertar fármacos. Até tínhamos que começar só com uma pequena demonstração, mas realmente ver como a maneira como a biologia, a química e a física podiam interagir entre si, acho que é um bocado aqui a filosofia do canivete suíço, que no meu caso, em biotecnologia, era muito fomentada essa multidisciplinaridade, mas no vosso caso de engenharia biomédica, acredito que também seja muito esse o caso. Um, Ver como essas áreas acabam por se complementar e ter diferentes pontos de vista motivam-me realmente a procurar saber mais e atuar a um nível ainda mais específico, pronto, com o desenvolvimento de novos materiais e a nanotecnologia tem esse potencial porque conseguimos refinar em termos de precisão a um nível celular e molecular. Obrigado. Agora podemos passar para a doutora Susana. Olá, muito bom dia. Também queria agradecer o convite para estar aqui. Queria também agradecer a presença de todos nesta sessão. Respondendo à questão, portanto, também vai um pouco de encontro àquilo que os meus colegas já referiram. A nanotecnologia pode realmente fazer a diferença, na vida das pessoas, em melhorar as terapias. No meu caso específico, o meu trabalho mais no diagnóstico surgiu, mais focado na área do diagnóstico, portanto, basicamente, a minha paixão pela nanotecnologia foi desenvolvida quando tive a oportunidade de, no mestrado, desenvolver uma dissertação na área dos sensores. Neste caso, foram sensores magnetorresistivos e foi aplicando nanopartículas funcionalizadas com anticorpos ou com proteínas de reconhecimento para detectar bactérias em diferentes ambientes, seja na área alimentar, na área da saúde. Um, e como, pronto, as terapias são muito importantes, mas também um rápido e eficiente diagnóstico também é muito importante para perceber também quais terapias são mais importantes a ser aplicadas. No caso de doenças hospitalares, de infecções hospitalares, que é, pronto, mais a minha área, é muito importante um diagnóstico atempado, é muito importante também percebermos qual é que é, identificarmos a espécie bacteriana que está lá presente, porque devido à principal problemática das resistências antimicrobianas. Por isso, é muito importante a terapia, mas também é muito importante o diagnóstico para que seja efetuada uma terapia eficiente e adequada. Por isso, foi aí, no meu mestrado, que eu comecei a desenvolver este gosto e depois no doutoramento ainda mais. Por isso, acho sempre, claro, a nanotecnologia é importante para diagnóstico e terapia. Obrigado. E por fim, doutor Vitor. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer então o convite por parte da ANEP para participar neste painel e, claro, a todos as pessoas que estão aqui, a ouvir-nos então falar um bocadinho sobre a engenharia biomédica mais focada na nanotecnologia.
O meu interesse pela nanotecnologia não foi logo desde o início, ou seja, a partir do momento que tirei o curso, que a minha formação em Química e, embora a Química esteja em todo lado, eu inicialmente, a minha formação realmente dedicou-se mais a pequenas moléculas e não a nanotecnologia. O meu interesse realmente começou a desplotar quando comecei a perceber que havia determinadas moléculas ou determinadas terapias que, que não eram possíveis serem entregues em para o tratamento de determinadas doenças. Então, esta parte de conseguir mascarar ou conseguir esconder determinadas moléculas até elas chegarem, ao seu destino. Ou seja, motivou-me e motivou-me bastante. Ou seja, isto foi uma maneira basicamente de ultrapassar limitações clássicas, não é, da farmacologia, em que a maior parte da indústria farmacêutica baseia-se muito em pequenas moléculas, mas ao englobar então aqui esta parte de nanotecnologia, nós conseguimos, ou tentamos pelo menos, controlar melhor para onde é que estes fármacos vão sobretudo, com o objetivo de reduzir efeitos secundários que claramente em várias doenças isso vem impacto para os pacientes, não é? Então, provavelmente sim, esse foi a minha motivação para então enverdar da parte, ou seja, mover o meu campo, mover-me então da química mais para a parte da nanotecnologia, que envolve sempre química, ok, mas como é mais translacional, é uma parte que, pronto, e também põe-nos em contacto com várias vertentes, não só a vertente química, biológica, bioquímica, a parte clínica. Então, conseguir englobar e trabalhar com todos estes autores, para a finalidade que é, tratar, claro, sempre várias doenças. Obrigado. Bem, passando agora para a próxima questão. Portanto, a nanotecnologia tem o potencial para transformar muitas práticas na medicina. Doutora Ana, dada a sua investigação na área de nanomedicina para o tratamento de tumores cerebrais, gostaríamos de saber como a nanotecnologia pode transformar métodos tradicionais de diagnóstico precoce e monitorização de doenças. A nanotecnologia permite uma abordagem muito mais precisa ao diagnóstico e monitorização, no meu caso de tumores cerebrais, porque nós podemos usá-la para desenvolver nanopartículas que reconhecem marcadores específicos, por exemplo, em glioblastoma. E, ao mesmo tempo, estas nanopartículas podem ser desenhadas, seja com moléculas funcionalizadas com fluorescência, seja pelo próprio nanomaterial utilizado, por exemplo, nanopartículas de ouro, nós conseguimos que elas sejam visíveis em técnicas de imagem, tal como a ressonância magnética ou como o PET, o que aumenta muito a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico. Para além disso, estas nanopartículas conseguem ser desenhadas para atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma das grandes dificuldades no diagnóstico e no tratamento de tumores cerebrais. E isto tudo aliado permite-nos fazer uma entrega dirigida destes agentes e fazer também um acompanhamento real do que está a acontecer ao tumor do paciente. Isto tudo faz-nos também com que consigamos adquirir dados relativamente ao diagnóstico que são muito melhores. E como hoje em dia fala-se muito também de machine learning e de inteligência artificial, se eu adquiro melhores dados no diagnóstico que são mais específicos e são mais precoces, eu também vou desenvolver algoritmos que sejam mais específicos e mais precoces, melhorando bastante o diagnóstico de um tumor cerebral, que é uma também das grandes dificuldades um, nestes tumores, porque as ferramentas que nós temos para fazer o diagnóstico são essencialmente de imagem. Claro que existem outras formas que estão a ser desenvolvidas, por exemplo, tentar quantificar a concentração de vesículas extracelulares presentes no sangue ou em outros fluidos que possam ter proteínas que sejam presentes, que sejam características de glioblastoma, mas atualmente, de facto, nanopartículas podem realmente fazer um grande impacto no diagnóstico precoce de várias formas,
de tumores cerebrais. Obrigado. Passando agora para o Dr. Filipe, uma vez que tem experiência na área de investigação em nanotecnologia para a medicina regenerativa e de doenças neurológicas, de que forma é que considera que a nanotecnologia poderá impulsionar o desenvolvimento de terapias genéticas inovadoras na medicina regenerativa? Ora, relativamente às terapias genéticas, como são baseadas em ácidos nucleicos, são princípios ativos, naquilo que se chama na indústria farmacêutica, que são altamente sensíveis. O nosso corpo evoluiu de uma maneira espetacular em termos de nos proteger de tudo o que é agentes estranhos, portanto, para nos proteger de infecções e de outras doenças, mas em termos de entrega de novos medicamentos, constitui enormes barreiras. Portanto, nós temos aqui, com a nanotecnologia, possibilitamos o desenvolvimento de veículos que vão resolver aqui essencialmente dois grandes problemas, como já mencionados, que é a primeira proteção desses materiais muito sensíveis, que vão ser degradados no nosso corpo se simplesmente tomarmos. Ainda basta pensar numa vacina da RNA mensageiro, que foi agora usada na Covid-19. O RNA mensageiro é muito facilmente degradado no nosso corpo, ou seja, portanto, ao encapsular esse RNA mensageiro numa nanopartícula, conseguimos protegê-la e levar onde tem que fazer o seu trabalho. E depois, como a Ana já mencionou também, ao modificar a superfície destas nanopartículas e selecionando materiais adequados, podemos controlar onde é que o medicamento que nós queremos levar vai no nosso corpo, seja a nível de órgãos ou até a nível de células mais específicas. E isso traduz também num grande potencial para a medicina regenerativa, porque estamos a falar aqui de controlar quais células é que queremos modificar, porque muitas vezes a mesma molécula, ou até se falarmos mesmo em proteínas e RNAs, podem ter efeitos completamente opostos em tipos de células diferentes. Portanto, mesmo que vamos querer ter um efeito terapêutico num tipo de células, se chegarmos à célula errada, pode ter o efeito contrário. E neste caso, em medicina regenerativa, quando falamos muito em regeneração de tecidos, também temos que, normalmente, há muitos processos biológicos que são associados com a cicatrização, e então temos que fazer realmente este balanço. Mais concretamente no caso da neurologia, como mencionar, pronto, aqui também um objetivo passa mesmo de controlar esse nível molecular, quais os genes que estão envolvidos nas funções destes tipos de células. E tem-se desenvolvido muita investigação básica, fundamental, que realmente permite descobrir que um tipo de célula não está condicionado a ter apenas aquela função. Da mesma forma que nós podemos ter várias profissões ao longo da nossa carreira, há células no cérebro, nomeadamente células da glia, que são muito plásticas e que podem assumir novas profissões aqui. E neste caso, o que nós queremos fazer, até mesmo falando aqui do projeto Regenerar, é mesmo pegando nestas células e tentar reprogramá-las, convertê-las e adaptar essas novas funções, assumindo características de neurónios. Obrigado. Passando agora para a doutora Susana, tendo em conta a sua experiência e trabalho atual na área de dispositivos médicos, quais os maiores avanços que espera ver nos próximos anos na aplicação da nanotecnologia ao setor da saúde? Então, que avanços espero ver? É assim, relativamente às terapias, penso que os meus colegas também já estão mais por dentro até do que eu, por isso penso que será desenvolvido cada vez mais terapia personalizada, ou seja, terapias adequadas, como, por exemplo, nanocarriers para libertação controlada dos fármacos, terapia dirigida, ou seja, de forma a evitar os efeitos adversos das terapias convencionais. Isso, pronto, é muito importante. Relativamente mais à parte de diagnóstico, que é onde eu trabalho, a nanotecnologia tem sido e sempre terá um papel muito importante
na automação dos dispositivos. Portanto, um dispositivo, para que ele seja o mais eficiente possível, é preciso que seja miniaturizado, seja um dispositivo que possa ser, idealmente, seja point of care, ou seja, que ele possa ser utilizado em qualquer ambiente, e mesmo em situação de baixos recursos, ou seja, mesmo em países onde a saúde não é um bem adquirido, digamos assim. Depois é necessário ter alta sensibilidade e alta especificidade no diagnóstico, e a nanotecnologia é muito importante, é com recurso a vários sensores, sejam sensores magnetoresistivos, sejam sensores de gases. A nanotecnologia é muito importante para permitir que haja essa automação, essa sensibilidade e a especificidade. Por isso, o que eu espero ver é que espero ver desenvolvimento de mais dispositivos e espero, sinceramente, que sejam mais aplicados também, especificamente, em doenças e detecção das infecções hospitalares, ou seja, o método tradicional, por exemplo, para detectar infecções do sangue, infelizmente ainda continua a ser baseado, primeiro é baseado num operador humano e é baseado em culturas microbianas, e depois fazer todos os testes de suscetibilidade antibiótica. E os dispositivos de diagnóstico, se forem implementados, irão permitir reduzir muito o tempo que é necessário até conseguirmos um diagnóstico e sabermos qual é que é o antibiótico mais adequado para aplicar naquela determinada situação, assim como também irá diminuir também o erro humano, uma vez que, sendo mais automatizado, irá permitir não ser tão dependente do humano para isso. E tal como a minha colega Ana também já referiu, a inteligência artificial e os algoritmos penso também terão um papel muito importante, porque tal como no meu trabalho atualmente nós estamos a tentar fazer isso, ou seja, estamos a tentar desenvolver acoplado ao desenvolvimento de um sensor de gás, estamos a tentar desenvolver algoritmos que permitam facilmente identificar que bactéria que está presente naquela determinada situação, e isso também pode ser aplicado noutros tipos de sensores, ou seja, a análise de dados será muito mais rápida, eh, será mais, tal como eu disse, mais automatizada, não tão dependente do erro humano, e isso será muito importante, porque um diagnóstico rápido e eficiente também é muito importante para que se possa aplicar uma terapia personalizada e o mais adequada possível. Obrigado pela partilha. Passando agora para o Dr. Vítor, dada a investigação e curiosidade em trabalhar com nanomateriais na área da administração de medicamentos, gostava de ouvir a sua opinião sobre um dos grandes temas da atualidade. Como é que a nanotecnologia pode redefinir o conceito de medicina personalizada e quais considera ser os principais desafios para a sua implementação em larga escala? Ok, então a nanotecnologia tem um grande potencial em termos de transformar então a medicina personalizada. Isto porque basicamente nos permite então conceber sistemas de entrega de medicamentos altamente específicos, tal que foi como comentado pelos meus colegas. Nós conseguimos desenvolver basicamente nanomateriais, ok, para entregar determinados fármacos com grande precisão, ou seja, não só no momento, como no local, como na forma em que o fármaco basicamente atua no mecanismo. Como já foi referido, este tipo de nanotecnologia basicamente consegue ser modificado uh, na sua superfície, ok, como por exemplo anticorpos, como já foi referido, como outras ou pequenas moléculas, ou como polímeros, por exemplo, anticorpos para ser reconhecido por determinadas células, ok, pequenas moléculas também pelo mesmo motivo, polímeros para, por exemplo, aumentar o tempo de circulação deste tipo de nanotecnologia. E depois, isso é na parte do targeting, ou seja, na parte de tentar direcionar essas moléculas, essas nanotecnologia, não só para determinados órgãos, mas também tentar introduzi-los em que a sua maior parte
vá para determinadas células. Isto porque, por exemplo, no trabalho que estou a desenvolver, que é na parte do fígado, ou seja, envelhecimento, quer seja fibrose, que pode evoluir então para cirrose e eventualmente para cancro. O que é que acontece? Não só, pronto, o fígado é um órgão que a maior parte destas nanotecnologias, uma vez que são injetadas no corpo, vão parar, ok? Esse para já é um problema, ou seja, tentar que se nós queremos, por exemplo, direcionar estas nanotecnologia para a entrega de fármacos, por exemplo, no coração, ok, temos que, por exemplo, tentar evitar que elas se acumulem e vão parar ao fígado. Mas dentro do fígado, por exemplo, o fígado não é só um tipo de células, ok? Ou seja, o fígado tem vários tipos de células e não é a mesma coisa direcionar, ou seja, uma nanoformulação para o fígado em geral, como direcionar para determinados tipos de células, porque há evidências, por exemplo, que se nós eliminarmos determinada células específicas do fígado, conseguimos, por exemplo, reduzir a cirrose, mas se eliminarmos outro tipo de células também do fígado, estamos a aumentar a cirrose, ou a fibrose, pelo menos, ok? Então, tentar direcionar esta nanotecnologia, ou seja, personalizá-la para eliminar, neste caso, determinado tipo de células, é realmente uma medicina personalizada. Agora, o problema da nanotecnologia e o problema de desenvolver este tipo de nanotecnologia é que ah, a farmacologia, ou seja, é muito baseado na química e a química já tem muitos anos, ok? Em termos de desenvolvimento, o campo da nanotecnologia não tem assim tantos anos, ok? Enquanto que a parte de química de regulação está muito bem estipulada, ok? A parte da nanotecnologia ainda não está, ou seja, em termos de regulação, não está tão bem estabelecida ainda, então é difícil. Para já, ok? Embora estas vacinas do Covid, que são baseadas em nanotecnologias, venham a avançar em grande parte este campo, ok? Ainda existem muitos problemas relacionados com a nanotecnologia e o primeiro, e logo mais importante, é o seu scale-up e a reproducibilidade na formação deste tipo de nanosistemas, ok? Porque moléculas pequenas, ou seja, o standard da farmacologia são pequenas moléculas, ok? E isso está muito bem estudado. Agora, quando nós introduzimos estas pequenas moléculas em nanocarriers, em nanopartículas ou qualquer nanossistema, ok? O que é o fármaco? Na verdade, não é o que está lá dentro, é o que está lá fora, ou seja, é a nanopartícula em si, ok? E, como se devem perceber, só em termos de tamanho, são sistemas muito mais complexos. Ok? Então, fazer lotes deste tipo de nanossistemas, sempre com as mesmas características, ok? Muitas vezes é muito difícil, ok? Por isso é que não vemos, ou seja, é um processo, ou seja, é um desenvolvimento que está sempre em processo, ok? Não só em termos de produção, mas também em termos de regulação, mas sim, esse é um dos grandes entraves em não haver tanta nanotecnologia, embora já haja, claro, há bastantes sistemas maioritariamente baseados em lípidos, ou seja, em lipossomas, em lipid-like nanoparticles, partículas pequenas para então entrega de determinados fármacos, ok? Mas quando vamos para outros sistemas, ok? Mais complexos, ou seja, quanto maior é a complexidade do sistema para tentar fazer isso, ou seja, pôr este tipo de nanossistemas em determinados órgãos, mais difícil é conseguir obter com reproducibilidade todos estes nanossistemas. E claro que em termos regulatórios isso é um grande fator limitante. Depois, ainda há a parte da integração, então, dos dados genómicos, ou seja, nem todas as pessoas são iguais, então, no desenvolvimento desta medicina personalizada, ou seja, e ao fazer este tipo de nanosistemas, deve sempre basear-se em dados dos próprios pacientes para aí obter ainda maior personalização deste tipo de nanotecnologia.
Obrigado. Passando agora para a doutora Ana. De que forma acredita que a nanotecnologia poderá ser integrada em áreas como a biotecnologia para criar soluções médicas ainda mais eficazes? Indo um bocado de encontro a tudo o que já foi mencionado, a nanotecnologia e a biotecnologia, muitas vezes nas partes de criar soluções médicas, estão de mãos dadas, porque eu posso fazer uma nanopartícula e funcionalizá-la com o que eu quiser. Eu posso funcionalizar com anticorpos, fazer um target mais específico às células que me interessam. Eu posso introduzir sRNAs para fazer um silenciamento de um gene ou de um RNA que eu sei que está a promover a progressão tumoral. Eu posso até mesmo introduzir enzimas ou até mesmo manipular geneticamente células para introduzi-las num determinado tecido e fazer com que elas produzam uma molécula que me interesse, como, por exemplo, é o caso de insulina para pacientes com diabetes. Um, mas indo para um exemplo também mais específico, eu posso utilizar vesículas extracelulares para várias coisas, porque eu sei que as células libertam vesículas como forma de mensagem para se comunicarem com outras células. Então eu sei que as células tumorais libertam vesículas extracelulares para silenciar, entre aspas, as células normais que estão à volta, ou as células imunes que estão a tentar combater o efeito das células, tentar combater as células tumorais. E, nesse sentido, eu posso tirar proveito dessas vesículas extracelares, manipulá-las cá fora com siRNAs, ou mesmo fazer uma fusão com lipossomas para fazer entrega de agentes que me interessam e criar uma espécie de cavalo de Troia que vai fazer com que, ao ser entregue de volta para o microambiente onde estão essas células tumorais, elas não as reconheçam. E dessa forma consigo combater células tumorais, consigo combater o cancro utilizando nanopartículas, utilizando vesículas extracelares e criando um sistema que, para além de ter um target muito específico, para além de ter uma entrega de fármaco muito mais eficaz, também dificilmente é detectado pelas células que me interessam. E eu consigo, dessa forma, manipular o comportamento das mesmas. E consigo modular várias respostas no microambiente tumoral. E é dessa forma que a nanomedicina, nanotecnologia integrada com biotecnologia vai poder criar várias soluções para soluções médicas que vão ser muito mais eficazes, porque nós conseguimos desta forma manipular o microambiente tumoral, coisa que dificilmente conseguimos fazer com um fármaco. E dessa forma também promover menos efeitos secundários e uma maior eficácia clínica. Obrigado pela partilha. Passando agora para o Dr. Filipe, na sua perspectiva, de que forma é que a nanotecnologia pode contribuir para melhorar a qualidade de vida e prolongar a vida humana? Bem, acho que além de todos os exemplos que já fomos mencionando, portanto, no desenvolvimento de terapias mais eficazes, mais seletivas, que têm que fazer o trabalho apenas no tipo de células que é suposto fazer, pronto, acho que estamos aqui a juntar todas estas características, realmente podemos pensar em ser mais ambiciosos e além de aliviar os sintomas que o paciente possa ter, é tentar realmente resolver a causa da doença. Acredito que pronto, todo o desenvolvimento coletivo que estamos a fazer nesse sentido, eventualmente poderemos chegar a esse ponto. Também já se falou muito no conceito de medicina personalizada e aqui, pronto, acho que também falando um pouco da parte de diagnósticos, acho que também é realmente aí algo onde podemos capitalizar, não só na engenharia de nanopartículas, mas realmente também na análise de nanopartículas, como a Ana mencionou agora das vesículas extracelulares, nanopartículas naturalmente presentes no nosso organismo e que nos podem realmente dar informação sobre o nosso estado de saúde. Pronto, até posso dar aqui um exemplo até que temos cá em Portugal de empresas que estão apostadas no desenvolvimento desse tipo de diagnósticos, como o caso da iLove, uma startup no Porto, que realmente procura detectar sinais presentes derivados dessas nanopartículas presentes
em fluidos biológicos, seja sangue, saliva, etc. E realmente tentar fazer não só essa detecção precoce de doença, mas eventualmente até, depois através de algoritmos de inteligência artificial, perceber que tipos de doença é que uma pessoa poderá ter e pensando já em englobar toda essa informação a nível de medicina personalizada, podemos pensar também em testar que tipo de medicamento é que vai ser mais eficaz nesse determinado paciente do que outro. E acho que, pronto, só falando neste exemplo muito por alto, acho que realmente há aqui um grande potencial de nanotecnologia, além e pronto, e neste caso também não posso falar também do que já existe mesmo na clínica, que é muito à volta de diagnóstico genético, daquilo que se chama na indústria dos companion diagnostics, que são muito usados em oncologia, exatamente para direcionar pacientes oncológicos que possam ter um determinado marcador nos seus tumores e direcionar realmente qual o tipo de medicação mais apropriado para esse paciente, de forma também a ser mais eficaz e mais seguro. Obrigado. Passando agora para doutora Susana, quais são atualmente os maiores entraves regulatórios que impedem a implementação rápida de tecnologias da nanotecnologia médica? Então, relativamente à regulamentação, eu estou mais por dentro do que é a regulamentação para dispositivos médicos aplicados ao diagnóstico. No entanto, penso que será um pouco semelhante o processo. Por isso, dentro daquilo que é a regulamentação, é preciso ter, pronto, cada dispositivo vai ter uma classificação baseada no risco que ele tem para a segurança do paciente, seja ele um dispositivo terapêutico ou de diagnóstico. Depois, para que seja feito toda a avaliação e depois potencialmente conseguir o certificado de conformidade, é preciso, portanto, o dispositivo é avaliado por um organismo notificado, que é o organismo que avalia um, um, o desempenho do dispositivo e que potencialmente poderá então também avaliar a segurança e emitir o certificado de conformidade. E eu acho que as maiores entraves prendem-se com, é claro, toda a burocracia que está associada, ou seja, toda a carga documental que é necessário. É preciso que haja uma evidência clínica clara que aquele dispositivo é melhor do que já existe, que é bom, que é seguro, que tem alta sensibilidade, alta especificidade, que abrange, por exemplo, no caso do diagnóstico, que abrange mais espécies bacterianas, por exemplo, do que os dispositivos que já existem no mercado. Por isso, para além toda esta carga documental, que está mais dependente da entidade que pretende conseguir a comercialização desse dispositivo, a aprovação desse dispositivo. Para além desta parte que está mais dependente, a parte mais que eu penso que é mais difícil, prende-se com o contratar o organismo notificado. Penso que em Portugal ainda não há nenhum, não posso estar em erro. Por isso, é este organismo que vai então validar todos os ensaios e todas as evidências que nós temos que aquele dispositivo funciona, mas é preciso submeter-se a auditorias, é preciso comprovar que em amostras clínicas, por exemplo, aquele dispositivo tem a mesma eficiência do que a nível laboratorial. Depois, isto tudo engloba bastante tempo, ou seja, é necessário um tempo bastante prolongado para que, desde o momento em que há a tentativa de aprovação do dispositivo até obter o certificado de conformidade. Portanto, para além do tempo, também há custos bastante elevados. Portanto, estamos a falar de centenas de milhares de euros que estão envolvidos para fazer apenas a regulamentação e a avaliação e a regulamentação, para obter a aprovação para comercializar, mas se pensarmos que os dispositivos das empresas que se submetem a todo este processo, eles têm que ter a certeza de que aquele dispositivo tem viabilidade económica, ou seja, no fundo ele vai ser comercializado, é preciso depois ter quem compre o dispositivo, por isso tem que haver
tem que haver uma forte certeza de que aquele dispositivo tem viabilidade económica para que possa passar todas as etapas de regulamentação e depois ele possa vir a ter sucesso na venda, porque na verdade, e nós pronto, quem trabalha como eu na área mais laboratorial de desenvolvimento, nós por vezes desenvolvemos tecnologias que têm bastante potencial, mas não pensamos nos custos de produção de um protótipo a grande escala, ou seja, nós pensamos, nós temos um dispositivo no laboratório, não é? Se o dispositivo tem uma tecnologia, achamos que ele é espetacular, que tem uma alta sensibilidade, é, é muito específico, achamos que é ótimo, mas depois não pensamos na perspectiva. Ele tem potencial para para sofrer o scale-up, ele tem potencial para. Será que os nossos chips não estão a ser demasiado caros? Todas, tudo isso importa. Portanto, nós desenvolvemos um protótipo e depois temos que pensar se esse protótipo é viável. No fundo, a maioria dos protótipos, infelizmente, não é? Mas acontece, a maioria dos protótipos que nós desenvolvemos a nível laboratorial, eles não têm viabilidade económica para seguir, porque é preciso ter muita coisa em conta. Além de ter toda, o desempenho tem que ser excepcional, mas também é preciso que ele tenha um custo-benefício muito bom, ou seja, que ele seja um dispositivo relativamente barato para ser comercializado e que possa ter depois então potenciais clientes e que possa ser comprado. E isso penso que é a parte mais difícil, conseguir este custo-benefício. Obrigado pela partilha. Passando agora para o Dr. Vítor. Para terminar, gostaria também que desse a sua opinião de que forma a burocracia e os processos regulatórios podem ter impacto na inovação da nanotecnologia, especialmente no setor da saúde. Ora bem, então, ou seja, tal como falado pela Susana, realmente os mecanismos regulatórios são indispensáveis, ok? Ou seja, ninguém quer ir à farmácia comprar um medicamento que não saiba à partida que ele vai ser, ou seja, que não nos vai fazer mal se for para a condição que realmente for prescrita, ok? Ou seja, esses mecanismos regulatórios, ou seja, na farmacologia, nomeadamente nas pequenas moléculas, isso está muito bem estabelecido, ok? O problema, é claro, é quando esses mecanismos regulatórios ainda não estão bem estabelecidos, como é o caso da nanotecnologia, ok? Ou seja, as primeiras guidelines que foram publicadas pela FDA e pela EMA, ok? Só falando dessas duas agências de medicamento regulatórias, ok? Um, as primeiras guidelines, ou seja, surgiram em cerca de, se não estou em erro, em 2007, depois foram sendo atualizadas ao longo dos anos, em 2014, em 2018, ok? Contudo, ainda não englobam, ou seja, ainda não está completamente regulada toda, ou seja, a parte da nanotecnologia. Porquê? Porque isto são sistemas muito complexos. Ou seja, ah, é muito importante saber a sua biodistribuição, o seu comportamento dinâmico, ok? Que ele pode ter no organismo, porque ele pode se adaptar, ou seja, a partir do momento que uma nanotecnologia, é injetada, por exemplo, no corpo humano, ah, vai haver respostas inflamatórias, vai haver, ou seja, determinadas proteínas que se vão acoplar a este tipo de nanopartículas, por exemplo, e isso vai ter impacto, ok? Na sua distribuição. E por último, e se calhar provavelmente o mais importante, é como é que estes sistemas interagem então com o sistema imunitário. Porque as pequenas moléculas não são, ou seja, maioritariamente não são reconhecidas pelo sistema imunitário, não é? Agora, quando estamos a falar de nanotecnologia com tamanhos já na ordem dos 100, 50, 100, 200, 300 nanómetros, ok? Entra o sistema imunitário em funcionamento, pode reconhecer esse tipo de nanosistemas, ok? E vai alterar completamente como é que o corpo reage então à nanotecnologia. E claro, é difícil, ok, ainda prever, ou seja, e tentar regular, porque tem que muitas vezes ver caso a caso, ok? Porque se realmente determinada nanotecnologia até pode ter alguns parâmetros que sejam, uh,
não tão previsíveis, mas na verdade, como disse, por exemplo, a Susana, seja muito melhor em relação ao state of the art, ou seja, àquilo que existe atualmente, ok? Muito provavelmente essa nanotecnologia deve seguir em frente, ok? Porque realmente sobrepassa aquilo que há no mercado. Agora, ah, eu acho que, na minha opinião, não deve acontecer é a diminuição dos mecanismos regulatórios, ok? O que tem que haver é uma adaptação desses mecanismos regulatórios aos vários tipos de nanotecnologias, ok? E então, haver aqui uma maior interação entre cientistas, entidades regulatórias e indústria, ok? Para melhorar, basicamente, os mecanismos relatórios para que nós não deixarmos cair determinadas nanotecnologias que até têm muito potencial, mas devido aos mecanismos regulatórios, muito provavelmente não vão conseguir chegar ao mercado. Por isso, sim, ou seja, a minha opinião é que realmente deve de haver aqui uma adaptação, mas sempre no sentido não de reduzir a regulação, mas adaptá-los aos vários tipos de nanotecnologias que nós, ou seja, que os cientistas estão a desenvolver para, com a finalidade, sempre a pensar no cliente final, que é o paciente, ok? Obrigado pela partilha. Antes de encerrarmos a sessão, gostaria de perguntar se algum dos nossos participantes tem alguma pergunta, dúvida. É o momento perfeito para esclarecerem tudo aquilo que ficaram com mais dúvida com os nossos oradores. Bem, se ninguém tem dúvidas depois, caso surja, podem também sempre fazer chegar e depois eu posso enviar para os oradores para esclarecer isso. Então, por fim, resta-me agradecer por terem aceito o convite, aos oradores e por estarem aqui presentes, e também ao público por estar aqui. Foi um enorme prazer moderar esta sessão. Relembro que também logo às 2, acho eu, vai haver a última sessão de explorando a biomédica sobre reabilitação, acho eu, e biomecânica. Portanto, apareçam. Agradeço mesmo a vossa presença e pronto, obrigado. E votos de muito sucesso.